Doutor Vieira, boa tarde. O nosso tema de hoje é PEC dos precatórios. Eu queria entender um pouco mais sobre essa PEC, saber o que ela é na prática. O governo tem falado muito sobre a PEC dos precatórios, tem dado muito nos jornais e tem sido uma pauta constante, até mesmo porque vai ser votada daqui a alguns dias. Mas o que é para nós que não somos tão do meio? Na verdade, essa PEC dos precatórios, o governo quer, aliás, deixar de pagar umas dívidas que ele tem com o cidadão brasileiro. O que são os precatórios? Os precatórios são decisões judiciais decorrentes de ações judiciais que chegou ao seu final, não cabe mais recurso, e essa dívida está aí no colo do governo para ser paga. E devemos ressaltar que, no início do ano, o governo chamou as associações, os escritórios de advocacia para negociar essas dívidas. Nós aqui, no nosso escritório, negociamos, temos precatórios para receber. E não há dúvida que são precatórios pequenos, não chega aí a 66 milhões, conforme o governo está alegando, que vai deixar de pagar no ano que vem esses precatórios no montante de 66 milhões, que um total chega a 87 bilhões. E esses precatórios, desculpa, doutor Vieira, mas 66 milhões é o valor que, a partir daí, passa a ser parcelado, é isso? Passa a ser parcelado, sim. E então o governo quer esses 87 bilhões para pagar outras dívidas e não pagar essa dívida que existe com o cidadão brasileiro. O Guedes, o ministro Paulo Guedes, tem falado, tem feito um lobby muito grande, de que se não existir a PEC, não há dinheiro para pagar, inclusive, o salário dele. Mas, por outro lado, ele esqueceu que um mês antes dessa precatória, aliás, desculpe, a PEC dos precatórios, ele havia informado ao presidente da República que dinheiro existe. O dinheiro não é o problema. O dinheiro tem aí a vontade para gastar. Quando, um mês depois, entraram com essa decisão de uma medida, de uma precatória, uma emenda à Constituição, para não pagar esses recursos ao ano que vem. E não há dúvida que isso é um prejuízo para o cidadão, não é verdade? Sim, então, pensando no governo e também no ano que vamos viver, em 2022, que é um ano político, nós sabemos que esse tipo de manobra arriscada e prejudicial a todos, né, a todos os brasileiros, acontece sempre nos anos de eleição, né? Agora o governo tem aí um novo projeto, um projeto que substitui hoje o Bolsa Família, e tem sido a justificativa, inclusive, do governo, para aumentar o valor do novo Bolsa Família, ele precisaria desse custo. Mas não dá para entender isso também como um calote, como uma forma de tentar aí um calote para o cidadão? Na verdade, a palavra certa é um calote. É um calote, porque ele está com esse novo projeto, essa mudança de nome de Bolsa Família, tem agora o nome, mas que os parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, já estão fazendo um lobby muito forte dentro do Congresso Nacional para que essa PEC seja aprovada mais rápido possível, porque eles estão alegando, se não existir essa PEC,
não vai ter dinheiro para as suas emendas parlamentares. Isso aí, na verdade, é o caso que o parlamentar, os nossos parlamentares não pensam no povo, pensam neles, tá certo? E, além de tudo, é um ano de eleição, eles vão precisar de agradar os seus eleitores com essas emendas parlamentares, tá certo? E então, na prática, seriam até 66 mil, né, ou 66 milhões, me corrija se eu estiver errada, a partir daí haverá os parcelamentos. As pessoas ou as empresas que não chegam a esse valor, o que acontece? Elas vão receber normalmente os seus precatórios em 2022, ou também há a possibilidade de chegar até elas o parcelamento? Nós esperamos que o governo honre, pelo menos, com aqueles valores menores, conforme foi acordado no início do ano. Houve um acordo e esperamos que o governo cumpra esse acordo com o cidadão brasileiro. E, doutor Vieira, essa palavra que nós falamos agora há pouco sobre calote, né? Isso acontece muito também quando os estados, os municípios, que também têm as suas dívidas com o governo federal e têm que pagar, muitas vezes, parcelado. E, geralmente, quando chega uma data do pagamento, não conseguem pagar, colocam aí uma nova data, pedem uma nova data, né, postergam esse pagamento. É possível que isso aconteça também com esse parcelamento para os próximos anos, não é verdade? Sim, já existem ações da Advocacia Geral da União no Supremo pedindo para que o governo deixe de pagar as dívidas, determinadas dívidas de alguns estados. E isso, na verdade, o governo está dando calote até nos estados também. Num ano de pandemia, num ano em que as pessoas estão muito preocupadas, né, com as suas próprias vidas, que as pessoas estão procurando, muitas empresas também sofreram na questão financeira, não é verdade, doutor Vieira? Não tiveram recursos, muitas vezes, para manter os seus trabalhadores, estavam a contar com esse valor que iam receber, muitos desses credores já aguardam por essa dívida do governo, não é, que já não há mais recurso, como o senhor disse, não é, já foi sentenciado para que fosse feito o pagamento, e realmente eu acho que hoje o nosso olhar é muito de tristeza, além da preocupação, porque sabemos que haverá um impacto muito grande se não for quitada essa dívida, não é verdade? É verdade, sim, vários escritórios de advocacia, não só em Brasília, mas no Brasil, estão fechando, justamente porque, principalmente aqueles escritórios que trabalham mais com os governos. E esses precatórios não são só do governo federal, são governo federal, estadual e municipais. Tá certo? E de forma que aí é um impacto muito grande, tanto para os estados quanto para a população, para a economia do país, porque veja só, 87 bilhões deixar de circular na economia para um país, o impacto é muito grande. Há de se perguntar, e pelas as medidas, as emendas parlamentares, esse dinheiro vai circular também? Vai circular, mas não da forma conforme diz a Constituição, porque o pagamento desses precatórios está estabelecido na Constituição Federal. E essa PEC quer mudar justamente o sistema que está há séculos na Constituição Federal, que os precatórios, que muitas vezes significam até ações de alimentos, e o governo quer agora dar o calote nesse recurso direcionado ao cidadão. Agora, o impacto maior é justamente na economia, porque, como eu estava dizendo, se esse dinheiro vier para a mão do cidadão, o governo
esquece de dizer que desses 87 bilhões, 27,5% é do governo, chega aí perto de 25 bilhões. E, portanto, o cidadão não vai colocar a mão nos 87 bilhões, ele vai colocar a mão na diferença entre os 87 bilhões menos 25 bilhões. O governo deixa de informar para a população essas questões que são extremamente importantes. Sim. E o que o senhor acha que hoje os escritórios de advocacia, os advogados, algo pode ser feito? Ou realmente é pressionar os parlamentares, é mesmo enviar e-mail, é tentar fazer com que possam, de alguma forma, não é? Porque haverá uma votação em 2 turnos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. A gente sabe que ainda não sabemos o cenário, mas há uma possibilidade pelo discurso que tem sido feito, dessa PEC ser aprovada. Há alguma coisa que os escritores possam fazer, que os advogados possam fazer, de que forma que eles podem estar atentos a essa PEC e enfim, ao desenvolvimento desse tema? É certo que vários escritórios irão propor ações judiciais via Supremo, porque não há dúvida que isso aí, como iniciamos falando, é um calote, essa questão da PEC dos precatórios, e os grandes escritórios vivem, na maioria, desse dinheiro, desses recursos originários da União Federal, dos estados e dos municípios. Agora, existe o Congresso Nacional e o ministro Paulo Guedes puxando uma ponta da corda, e os advogados com os detentores desse precatório puxando a outra ponta da corda. Agora precisa saber aonde essa corda vai cortar. Se vai cortar no meio, vai cortar na ponta da direita ou da esquerda, tá certo? Porque o lobby está muito forte com o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes e o Congresso Nacional. Então, ainda há essa possibilidade do Supremo também acabar considerando essa PEC inconstitucional, como o senhor disse, não é? Há essa possibilidade, sim. Há essa possibilidade. E com isso, como o senhor disse, também é muito importante que os escritórios, que os advogados estejam atentos àqueles que puderem se manifestar. Ainda não é momento de entrar com nenhuma ação no Supremo, não é isso? Ainda dependemos dessa votação. Ou já se pode fazer alguma coisa ou não, doutor Vieira? É porque o fato não se pode ainda propor nenhuma ação, porque o fato não se consumou. Então, teremos que esperar a sanção, a aprovação e consequente a sanção, e daí estudar se existe algum caminho para a ação judicial, para ações judiciais. Então, vamos estar acompanhando o desenvolvimento dessa PEC. Possivelmente nessa semana há ainda algumas questões a serem discutidas sobre ela antes de ir para o plenário. Acreditamos que pode ser que aconteça alguma coisa que mova-se alguma situação até essa data, até mesmo por parte do Supremo. O senhor quer finalizar com alguma orientação, com alguma informação adicional, ou talvez alguma coisa que nós não falamos e que também seja de importância, doutor Vieira? Na verdade, eu queria acrescentar que muitos perguntam o que é precatório, por que existe o precatório. O precatório, na verdade, é uma autorização judicial, como dissemos no início, que em face de uma ação já finalizada, que não cabe mais nenhum recurso. E por que ela ocorre? Porque ou seja, por que os precatórios ocorrem? É justamente porque o governo é um péssimo pagador. Se ele pagasse direitinho, cumprisse a legislação conforme diz a Constituição, não existia precatório, não existia dívida, não existia coisa alguma. Ninguém estava aí
perdendo cabelo com ações judiciais correndo para aqui e para lá, propor ações judiciais para receber essas dívidas que o governo deixa de cumprir e deixa de honrar. Porque, na verdade, o governo é um péssimo pagador. Inclusive, essa manobra, não é, doutor Vieira, também de tentar não pagar aquilo que se deve, que já foi sentenciado, que é uma obrigação do governo, também pode soar muito mal no mercado, né? Como o senhor está falando sobre o governo ser um mal pagador. E pode ser visto assim no mercado, isso pode envolver a economia muito mais nesse sentido, que o mercado começa a sentir que o governo é arriscado investir, que é um investimento arriscado nesse momento que já está tão danificado por conta da pandemia no mundo todo, mas específico no Brasil, o governo passa uma imagem muito negativa também quando deseja não pagar os precatórios, não é? Essa imagem negativa não será só para o povo, ou seja, digo, para o mercado financeiro, mas para o povo também, porque os eleitores do governo federal vão repensar se esse próximo presidente fará uma boa gestão em um segundo mandato, sem que nesse primeiro ele já está dando esse calote. Então, ainda há uma dupla face negativa, tanto para o mercado financeiro quanto para o povo brasileiro, digo, os eleitores do presidente, porque principalmente isso vai ocorrer justamente em um ano eleitoral, onde precisa que o governo esteja bem tanto com o mercado financeiro quanto com o povo brasileiro, seus eleitores, né? Não sabemos se essa é uma atitude muito inteligente do governo, não é? Não pagar os precatórios, não pagar suas dívidas no momento em que as pessoas físicas e as empresas estão com dificuldades financeiras no mundo todo, em especial no Brasil, tentando se reerguer, tentando se recuperar. E no ano eleitoral, com certeza, vai ser muito impactante, talvez vai ser talvez até um tiro no pé, não sei se seria a palavra adequada para o cenário, mas talvez aconteça de fato isso, porque o governo, com um calote, né, que mexe com a economia, que mexe com a imagem e que tira do povo, né, o que é por direito, do cidadão, das empresas, é realmente algo muito sério. E eu acho que nós devemos sim acompanhar, não é, doutor Vieira, ao longo desses dias o desenvolvimento dessa PEC, saber de que forma que ela vai ser votada, saber também quem são os parlamentares, os deputados, os senadores que vão estar votando, até para que nós, como cidadãos, também possamos estar inteirados nesse ano eleitoral sobre quem tem compromisso com o povo, não é verdade? Sim, vamos acompanhar, sem dúvida, e vamos manter contato com os nossos políticos, principalmente os do Distrito Federal, que nós ajudamos a colocá-los lá, para ver se eles podem nos ajudar em alguma coisa. Isso não há dúvida que vamos ficar de olhos abertos ao longo desses próximos 15 dias, e eu acredito que, pelo desenrolar das informações aqui em Brasília, essa PEC deverá entrar em votação já na próxima semana ou na primeira semana de setembro. O fato é que até 1º de setembro, 5 de setembro, por aí, eles prometem aprovar essa PEC. Então, vamos estar acompanhando. Acho que podemos aqui também firmar um compromisso de, assim que essa PEC for a plenário, assim que sair uma data para a votação da PEC, nós voltarmos aqui e falarmos um pouco mais desses impactos. Pode ser, doutor Vieira? Pode sim, vamos sim. Tá bem? Combinado, então. Então, obrigada pela sua participação mais uma vez, obrigada por nos ensinar, por trazer sempre conteúdo relevante para que a gente possa conhecer um pouco mais, muitas vezes, dos nossos direitos
que nós muitas vezes não conhecemos, não é? E acaba que o governo lida com a nossa vida sem passar pelas nossas mãos. Obrigada, doutor Vieira. Eu que agradeço por essa grande aula jornalística que você nos deu. Obrigada, doutor Vieira. Então, até os próximos dias, até a próxima semana. Até a próxima semana. Um abraço, doutor Vieira, com licença.